E para quem vai adquirir o imóvel, quais seriam os seus conselhos? Meus conselhos, procurar um profissional de confiança, né? Como eu falei, conversar, querer saber entender quem é o profissional que vai estar cuidando dele, para ele realizar o sonho dele. Procurar, quando ele chegar no imóvel, visitou o imóvel, gostou do imóvel, procurar pedir ao corretor o histórico dos vendedores e do imóvel, como o senhor falou, para que não esteja alienado a nenhum problema judicial, isso venha transformar o sonho dele em um pesadelo, ou pelo menos em algumas noites sem dormir. E entender o que ele procura, porque tem muito cliente também que ele não sabe o que ele procura. Tem cliente que ele fala, eu quero Graça. Ah, não, eu quero Alphaville. Tipo assim, Graça e Alphaville é totalmente diferente. São regiões totalmente diferentes. A Graça costuma falar que ela é o sul do Brasil, né? Aquela parte da Graça, do Corredor da Vitória, é lindíssimo. Parece que a gente está em Curitiba. Então, você tem a vida própria na Graça. Quem mora na Graça dificilmente vai para Alphaville. Então, o cliente ele tem que entender, eu quero morar onde? Roberta, minhas opções de moradia é Horto Florestal, Caminho das Árvores, Alto do Parque, Pituba, mas Pituba na região mais próxima do Itaigara. Pronto, a Alameda Salermo, por ali. Você tem algo, 3 quartos até 1 milhão. Que esteja arrumado, já esteja com gesso, que eu faça poucas coisas para entrar no imóvel, acima de 100 metros. O cliente ele tem que saber o que ele quer, para que essa busca seja mais minuciosa e o corretor ele mostre as opções certas. Para ele não mostrar várias opções, o cliente ficar confuso e acaba não comprando nada. Qual é mais valorizado hoje? Graça ou Alphaville? A Graça, quem mora na Graça é o pessoal que já é mais conservador. Mas, em relação a metro quadrado, os imóveis novos da Graça, tipo Reservato Graça, que é um imóvel acima de 2,5 milhões, é muito valorizado. Mas é o que eu disse, senhor, como a Graça tem muitos imóveis antigos, você tem um valor muito baixo de imóvel, porque são muitos prédios antigos, né? Então, a Alphaville é a modernidade. O Alphaville hoje é o coração, né? As casas do Alphaville 1 são casas acima de 8 milhões. Você não consegue comprar uma casa. Você até acha de 4,5 milhões, 5 milhões, você tem que fazer uma reforma. Mas é um alto padrão, alto luxo. E os apartamentos da Alphaville são os apartamentos modernos, que você tem a piscina com raia, a piscina borda infinita, você tem uma brinquedoteca e você tem todos aqueles parâmetros para atender as necessidades da família. Tanto do bebê, quanto o adolescente, quanto o jovenzinho, quanto o adulto. E a qualidade de vida. Hoje os clientes eles estão buscando muito essa questão de qualidade de vida. Que o Alphaville, você pode fazer uma caminhada, uma corrida, como o Greenville. Sim. O Greenville, o Alphaville, o próprio Le Parc, dentro do próprio condomínio, você consegue caminhar, você consegue correr. Não sei se o senhor sabe, mas no Greenville, naquela entrada da Unidom Pedro, sim, eles fecham ali no domingo para as famílias, né, andarem de patins, de bicicleta. É muito legal. Parque Tropical, um projeto maravilhoso da Odebrecht, ali em Patamares, que as pessoas também fazem caminhadas ali dentro, tem academia. Onde é o Parque Tropical? O senhor sabe, a gente vindo pela aula no TU Hiperidal, entrando na Pinto de Aguiar. Sim. Pronto, o senhor vai fazer o retorno após o Greenville e volta. Quando a gente volta, tem um posto Ipiranga novo. Pronto, entrando ali na posto Ipiranga. É apartamento? É apartamento, são apartamentos de 113 metros, 3 suítes com dependência, 155 metros, 4 suítes com dependência e cobertura. A cobertura é fantástica, porque você tem cobertura que você tem total vista mar e tem cobertura que você tem vista mar e vista à lagoa. Então é um projeto, e é um padrão, né? O Aldebrecht é fantástico, então assim, é maravilhoso. Muito bem, e para quem vai vender o imóvel, quais são os seus conselhos? Confiança no corretor dele, valorizar também o profissional, porque se você confia no corretor que vai vender o seu imóvel, você também tem que dar as cartas na manga para ele, tipo, jogar limpo, tipo, o imóvel está com problema. Olha, eu estou em processo de separação, está sendo litigioso, então minha esposa tá minha ex-esposa está em parâmetros de assinar o divórcio, ainda não assinou. É momento de mostrar o apartamento? Não.
O momento de mostrar apartamento é quando já está tudo ok. Porque se a esposa não assina o divórcio, ela não vai assinar a venda do imóvel, se é em processo litigioso. Então, a pessoa que está vendendo o imóvel, ele tem que ser muito sincero com o corretor, ele tem que explicar para o corretor a real situação do imóvel. Eu estou vendendo porque eu tenho um débito de IPTU de 2 anos, eu tinha uma empresa e não deu certo, então eu fiquei desempregado, era professor de universidade, alguma situação, estou devendo condomínio, então eu preciso pelo menos que tenha uma entrada de 30%, não pode ser 20%, porque eu amortizo, ou quem vai comprar amortiza, a gente coloca tudo no contrato, porque aí o corretor, ele tem como entender a situação e na hora da venda do imóvel ele tem como deixar tudo alinhado, tudo amarrado em contrato. Então, essa veracidade na informação é primordial e essencial para que o proprietário passe isso para o corretor, porque a gente não pode ser pego de surpresa, entendeu? Aconteceu recente uma situação com um cliente, a cliente falou assim, visitou o imóvel, falou, Roberta, já visitei alguns, mas de todos que eu visitei eu gostei desse, que é o que eu falei para o senhor, é difícil entrar e comprar o primeiro imóvel. Fez a proposta, não aprova, por causa de 20 mil reais a diferença. Aprova, não aprova, aprova. E, não, o marido dela tá vendo. E eu não sabia que o casal estava separando, porque o imóvel não era meu, era de uma colega. O que foi que aconteceu? A proprietária teve que entrar com o advogado para o marido aceitar a proposta. Nesse tempo, a cliente comprou outro imóvel. Se já houvesse essa informação prévia, você já mostra ao cliente, eu vou te mostrar um imóvel, mas assim, precisa as partes assinarem. O esposo ainda está um pouco resistente, mas se você tiver um pouquinho de paciência, coisa de um mês, está tudo resolvido. Entende? Porque quando você mostra um imóvel que está com um problema para um cliente, o cliente pensa que você burlou essa informação, você não quis falar a verdade. E às vezes nós, corretores, não sabemos. O corretor da outra parte também não sabia. Então, tanto o corretor que tinha um imóvel como eu, que tinha o cliente comprador, ficamos surpresos, porque era uma negociação que dava tudo para dar certo. Um outro papel que o corretor tem que ter, doutor Adi, como eu falei, não é só vender imóvel, ele tem que saber intermediar uma negociação, porque para você chegar num denominador comum de uma venda, de um valor, para se fechar negócio, várias diretrizes acontecem e nós como corretores, a gente tem que ter sensatez, a gente tem que ter cautela, paciência, prudência, inclusive em reuniões online, porque eu participei de uma reunião recente que a parte do comprador não falava. E o comprador e o vendedor, o intuito da reunião era eles chegarem no acordo, né, do valor, e falaram, tipo, tudo bem, não quer chegar no valor, ok, tchau, acabou. E eu tive que intervir e falar, não, o valor limite dele é X, o seu é Y, bora tentar, você perde mais um pouquinho, você aumenta mais um pouquinho. Aí eu entrei e falei para o cliente, olha, inclusive, esse valor da taxa de cartórios e TIV, você pode embutir no seu financiamento. Então, esse valor você já aumenta aqui no valor do seu imóvel, você já paga o valor que ele quer e o senhor já diminui um pouquinho. E a gente também, como profissional, a gente também negocia com vocês todos os trâmites, todas as partes. E aí, no final, a minha cliente, ela me chamou, né, depois que terminou a reunião, e a reunião que ia durar 5 minutos, durou quase 1 hora, porque as partes começaram a conversar, porque eles estavam sisudos, um de um lado, outro do outro. Então, o corretor, ele tem que ter essa sensibilidade de falar, poxa, não é assim, eu não quero, por que não quer? Se o intuito da reunião é fechar o negócio, o que que precisa para a gente unir as partes? Unir as partes. É um advogado, o corretor, ele tem que ser um pouco advogado, um pouco psicólogo, para ele tentar intermediar. Intermediação nada mais é do que isso. É você praticar a paciência, a sabedoria e chegar num denominador comum. Quando terminou a reunião, aí minha cliente me chamou, né, 11 e pouca da noite, ela me ligou. Aí ela falou assim, obrigado por você ter entrado no final, porque eu já estava vendo que por meu marido já não ia fechar negócio. E você veio com sabedoria, conseguiu conduzir, o lado do comprador já conseguiu conversar e a outra parte não tinha falado nada. E ela falou, sabe a diferença sua de um profissional que ele consegue ter a sensibilidade para entender que naquele momento é crucial, é tudo ou nada. Se é tudo ou nada, bora botar as cartas na mesa.
Bora esclarecer o que precisa ser feito para fechar um negócio. Vamos ceder um pouquinho de cada lado, vamos dar as informações de financiamento, as informações de cartório, a informação de TIV, que o cliente não sabia de nada. E era um imóvel alto, acima de 1 milhão. E o cliente não tinha sido orientado. E ela me agradeceu. Ela disse, agora, mais do que nunca, eu tenho certeza que eu estou com a corretora certa para vender o meu imóvel. Porque você teve essa sensibilidade, o barco estava afundando, você puxou. Epa, peraí, vamos todo mundo resgatar. Uma última pergunta. A gente chegando ao final do nosso bate-papo. Que pena. Uma última pergunta. O corretor toma muito bypass? Muito. Porque quando eu falo bypass, é você apresentar um imóvel, você começar a negociar e de repente o vendedor entabular a conversa direta e tirar você, o corretor, do circuito. Isso acontece? Muito. Como é que isso acontece? E qual é a reação? Frustração. A sensação é de... Puxa, não vale a pena ser um bom corretor, não vale a pena ser correto, não vale a pena, sabe? Por quê? Por que acontece isso? Acontece de o porteiro dar o contato do proprietário e aí o cliente visitar, ligar para o proprietário e negociar direto. E depois o corretor ficar sabendo que o imóvel foi vendido direto pelo proprietário, mas foi com o cliente que o corretor levou. Ah, mas a comissão era 30 mil, muito dinheiro. Mas ainda existem clientes honestos. Ainda existem aqueles que falam, Roberta, o cliente que você trouxe aqui é amigo de minha irmã, viu? Estava conversando com minha irmã falou, ele falou, visitei esse apartamento lá da sua irmã, e assim, se ele fechar, você vai ganhar sua comissão, porque você trouxe o cliente. Mas tem cliente, doutor Adir, que fala assim, 30 mil, não, se ele está vindo direto, eu pego um advogado, faço o contrato, e pronto, é menos 30 mil para sair do meu bolso. Só que, como eu disse, é você reconhecer o profissional, porque um corretor autônomo, ele não tem todo mês um valor fixo para receber. Ele tem um custo que não é barato para você divulgar um imóvel. E ele não divulga só o imóvel do senhor, ele divulga os outros. Então, esse custo vai duplicando a partir da quantidade de imóveis que ele tem. Ele tem que ter o conhecimento, ele tem que melhorar o conhecimento dele para ele poder ter uma conversa, né, para ele argumentar, saber argumentar a questão de negociação. E quando um cliente que você fez foto, levou o cliente até o imóvel dele, o corretor toma um bypass do próprio vendedor, do dono do imóvel. Tem corretor, eu já vi corretor fazer besteira, tipo assim, ir para o Cresce, denunciar o cliente e abrir um processo jurídico, porque cabe. Eu, particularmente, nunca fiz. Eu sou daquelas, tipo assim, o que você planta, você vai colher. Então, fico frustrada, não vou negar, né? Somos seres humanos, somos de carne e osso. Você se dedica a mostrar o imóvel com o maior prazer. E aí, de repente, o cliente fazer uma venda direta com o cliente que você levou. Isso é muito frustrante. Então, gera uma frustração muito grande. Agora, Roberta, é o seguinte, aí é um conselho que eu lhe dou, certo? Um conselho que eu lhe dou. Até porque o Código Civil, ele diz que o trabalho do corretor é aproximar as partes, né? Isso. Se você aproximou as partes, se o negócio acontece, você tem direito à comissão, tá? Isso está assegurado no Código Civil brasileiro. O que é o conselho que eu posso dar para você e para os demais colegas seus? É que na hora que você for intermediar uma venda de um imóvel, você já pega uma autorização ali do proprietário, você está autorizado a negociar aquele imóvel, certo? Ainda que não tenha exclusividade, mas pelo menos que você tenha essa autorização de negociação do imóvel. E a cada cliente que você leve, você mande para ele, dê um jeito hoje com o WhatsApp, acaba sendo um documento, você mande para ele, vou levar fulano de tal, mande os dados de quem você está levando para apresentar o apartamento, o imóvel, porque se depois ele vende para essa mesma pessoa, você está documentado que aquela pessoa foi você quem levou e você pode cobrar judicialmente, você compreendeu? Então, eu fiz isso, eu estava conversando até mais cedo com o Felipe, essa experiência. Eu fiz isso em um caso que aconteceu, né? A cliente eu levei, eu conheço não sei quemzinho, que é amigo de não sei quemzinho, comuns, amigos em comuns. Opa,
E a proprietária não estava lá, mas quem estava era a filha. Aí eu fiz, espera aí, que eu tenho que documentar isso. Aí o que foi que eu fiz? Entrei no WhatsApp. Doutora fulana, tudo bem? Acabei de mostrar seu apartamento para seu fulano e dona ciclana, gostaram do imóvel, ficaram de fazer uma proposta. E assim que eles retornarem, avisarei a senhora. Então eu documentei aquilo. Isso, né? Não foi para frente. Mas dessa situação que aconteceu desse bypass, sim, na época eu fiquei tão assim, eu acho que isso me fez acordar, ter essa malícia de você documentar, porque naquele momento, se a cliente tivesse me falado, quando ela me falou, se eu tivesse a maldade, eu falaria, ó, para aí, deixa eu documentar de alguma maneira, porque cliente também, doutor, não quer assinar autorização, viu? Autorizo você a divulgar, não quer. Cliente não quer assinar documento nenhum que comprometa ele, mas o WhatsApp é uma maneira de documentar, né? E depois, futuramente, se precisar de uma ação judicial, chamar doutor Adi para poder cuidar, né? Da nossa comissão.